desculpa. Primeiro vamos em Hebreus, capítulo 11. Diga, Deus é muito bom. Diga a pessoa ao seu lado, por favor, queria te pedir uma colaboração. Glorifique a Deus nesse lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga durante o percurso dessa pregação, dessa ministração. Diga glória a Deus, aleluia. Diga amém. Diga vibre. Levante suas mãos, dê graça. Amém. Eu posso todas as coisas, porque o maior habita em mim. Não sou guiado pelo que vejo. E por aí vai. Por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Diga, Deus é bom. Diga a pessoa, diga que Deus é bom. Aleluia. Abra sua boca, fale coisas, mude o ambiente. Amém? Hebreus capítulo 11, vamos direto ao versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca, ou recompensador. Deus diz em sua palavra que ele se torna para a pessoa recompensador daquele que o está buscando. Amém? Então, é normal que Deus se manifeste para você segundo aquilo que você crê a respeito dele. Se você crer que Deus é aquele que te prospera, então se você busca Deus como aquele que te prospera, ele vai te prosperar. Amém? Se você é uma pessoa que crê que Deus é aquele que cura, ele vai manifestar cura no seu corpo. Amém? Mas é necessário que aquele que se aproxima dele, ou melhor dizendo, sem fé, é impossível agradá-lo. Então, se Deus se agrada de fé, incredulidade é um desagrado. Amém? Você já ficou desagradado com alguém ou com alguma coisa? Quem já ficou desagradado com alguém ou com alguma coisa? Poucos. O resto está agradado com tudo que vem. Quem já ficou desagradado com alguém ou com alguma coisa? Alguns continuam se agradando. Tudo que vier eu me agrado, pastor. Seja bom, seja ruim. Não. O desagrado é uma coisa muito chata, muito ruim. Sim ou não? E você sabia que Deus se desagrada? Deus se desagrada. Pensa nisso. Eu queria pedir para vocês atrás aquietem. Pode ser? Se aquietem, porque, cara, tudo que chama atenção demais atrapalha. Amém? Então, Deus, ele se desagrada. E uma das coisas que desagrada a Deus é a incredulidade. E o que é incredulidade? Amado, incredulidade é Deus dizer que é A e você diz, não, é B. É Deus dizer, é para cima e você dizer, não, é para baixo. É Deus dizer, você pode e você ficar dizendo, não, eu não posso. É Deus dizer, você tem, e você continuar dizendo, não, eu não tenho. Amém? Eu costumo dizer, amados, que esses dias Deus está mesmo fazendo reparos, reparando as deficiências da nossa fé. Mas eu lhe pergunto, amado, desde quando começamos, qual foi as suas atitudes de fé para com Deus? Porque, amado, o que agrada a Deus é fé. E qualquer coisa que se faça que não é em fé, não vai dar certo. Eu mesmo sou uma pessoa um pouco cética com algumas coisas. Vamos fazer isso, porque vamos fazer. Não, porque vai ser bom. Deus guiou, Deus falou, tem uma aprovação de Deus, ou a gente vai fazer isso para mostrar serviço, dizer para as pessoas que a gente está fazendo alguma coisa? Ser guiado pelo Espírito Santo exige fé. Existem muitos assuntos que a igreja trata. E todos os assuntos que a igreja trata está embasado em fé. Amém? Então, por isso é importante nós entendermos como fé funciona. Fé não é difícil, amado. Fé é uma coisa simples. É simples, ela cresce. Ela se torna grande, ela faz grandes milagres, ela muda situações. Mas, querido, eu quero apelar ao seu coração e à sua consciência. Como tem sido o seu comportamento de fé todos os dias? O que você anda dizendo?
Porque a fé, irmão, ela é marcada logo, ela é assinalada logo de uma vez por aquilo que andamos falando. Amém? Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não somente existe, mas que tenha convicção no coração que Ele abençoa aquele que está buscando a Ele. Eu pergunto, qual é a intensidade de busca que você tem? Ou você está só acordando de manhã, não tem comunhão com Deus? Amado, deixa eu te explicar uma coisa. A coisa mais normal e comum é que um crente tenha comunhão com seu pai. O que não é normal é um crente que passa a semana toda, a vida toda, e não tem comunhão. Você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter tempo de oração. Você precisa desenvolver oração em línguas. Você precisa meditar na palavra. Sem isso, você não vai adquirir, não vai ter uma comunhão com Deus, você não vai conhecê-lo. Aqui na igreja a gente te dá um básico, mas um básico top demais. Você vai embora e continua praticando o que está ouvindo. Não são os meus anos de crente que me abençoam. É a crença no que ele diz que é, tem e pode. Quem está entendendo? É assim que funciona. Então Deus se tornará para você, grava isso que eu estou te falando. Hebreus está dizendo que ele é galardoador. Diz que ele se torna, Deus se torna galardoador ou recompensador da pessoa que o busca. Se você crê que Deus é aquele que te prospera, provedor, né? Se você crê que Deus é o teu provedor e você busca Ele nessa área de provisão, Ele vai se manifestar para você, Ele vai te abençoar. Amém? Se você crê que Deus é aquele que te sara e busca Ele na área de ser sarado, Ele vai te sarar. A doença vai morrer, vai acabar a doença. E por aí vai, outras coisas. Amém? Ele vai se tornar para você, grava isso que eu estou te falando, porque na estrada daqui para o final nós vamos achar um lugar em que pode ser que eu não diga isso, mas você vai perceber, olha aí, Deus se torna para nós aquilo que nós buscamos dele ou nele. Tudo bem? Deu para entender? Números 13. Números 13. Você sabia que aquilo que você muito fala é o que está permeando a sua cabeça, ou a sua mente, melhor dizendo, a sua mente e o seu coração. Você sabe disso, não sabe? Isso já é esclarecido para você, não é? Então, aquilo que você muito fala está vindo mesmo do seu coração, está vindo da sua mente. É de lá que está vindo essas coisas que você está falando. E é interessante que aquilo que você fala muito, que você pensa muito, você vai tomar atitudes condizentes. Então, se você não está falando a palavra de Deus, não está pensando na palavra de Deus, você não tomará atitudes que te abençoam. Você tomará outras atitudes que vão atrapalhar a tua vida e muito. Nós somos cristãos, amém? Somos filhos de Deus, nascidos de novo, e é normal que Deus espere de nós que construamos a nossa vida com base em seu plano e seu propósito geral, que é a palavra, e seu plano específico, a qual ele nos diz pelo Espírito Santo dentro de nós, ou através de uma pessoa, de um vaso, de um profeta, de alguém. Vocês estão entendendo? Essa ministração vai estar lá no YouTube. Amém. Estão gostando de mostrar a foto? Tá bonita a foto de vocês. Obrigado. Vai me ajudando aí. Aleluia, diga Deus é bom. Agora vá comigo até Números 13. Números 13. O que está acontecendo em Números 13? Está acontecendo uma coisa muito interessante, amados. Após 430 anos, Deus vai cumprir uma promessa. Ele fez uma promessa a Abraão e vai cumprir essa promessa agora. Chamou o povo dele e disse, separa homens, líderes, separa os líderes do povo e envia a terra que eu vou dar ao povo de Israel. Chegou a hora de eu entregar essa terra para eles. E Deus, irmão, não volta a palavra dele. Amém? Mas aí as coisas deram errado. E deram errado não foi por causa de Deus. As coisas, irmão, podem dar errado na nossa vida, não por causa de Deus, mas por causa de nós.
Coisas não dão errado por causa de Deus. Se depender só de Deus, as coisas só dão certo. Mas as coisas erradas, as nossas decisões erradas podem nos trazer prejuízos. Pode nos prejudicar muito. E esse povo foi tremendamente prejudicado por eles mesmos. Então Deus chamou o povo, chamou os cabeças, enviou os cabeças a espiar a terra prometida. Eles voltaram. E no que eles voltaram, eles deram um relatório muito ruim. Eles falaram coisas que desagradou a Deus. O que agrada a Deus? Vai, igrejinha, o que agrada a Deus é fé. A Deus é fé. Sempre foi assim. Fé, amado, não é uma coisa do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus ensina como fé funciona. Amém? Deus disse, eu dei. Ou se ele disser, eu vou dar. Nós aprendemos semanas para trás que quando Deus te diz, eu vou te dar, qual é o nosso comportamento? Eu recebo. E se eu recebo, eu já tenho. É meu agora. Aprendemos isso semanas para trás. Então aqui Deus até usou esse momento, ele usou o verbo no futuro dizendo eu vou dar, mas o certo é que Deus está dizendo, vocês vão entrar, vão lá olhar, mas é certo que é de vocês, eu disse que ia dar, vou dar agora, amém? Mas a terra prometida, amado, não caiu na cabeça deles, eles tinham algumas coisas que fazer, Deus disse, vão lá, através de Moisés disse, vão lá, olhem a terra, tragam um relatório, mas o que não era esperado era que se trouxesse um relatório negativo. Não era esse o relatório que era para trazer. A terra era chamada de terra que mana leite e mel. O que é terra que mana leite e mel? Lugar de fartura, de doçura e vida abundante. Entende? O que é a nova aliança? Eles tinham essa aliança. E a terra que mana leite e mel, que era uma terra mesmo específica, uma terra literal, né? Mas nós temos uma terra também, espiritual. Uma terra em que Deus diz em Efésios capítulo 1, 3, você já é abençoado com toda sorte de bênção. A nossa situação hoje é superior, mas eu quero trazer para esse contexto. O que eles tinham, nós também temos. O que eles tinham? Uma palavra que Deus disse, é assim. E o que nós temos? Uma palavra que Deus disse, é assim. Então nós temos que alinhar nosso pensamento, nosso coração e nossa boca ao que Deus disse. Há dias de pressão em que tudo que Satanás espera é essa pressão que está acontecendo na sua vida, eu espero mesmo que você pegue ela, tire esse aperto do coração, esse pensamento negativo e ponha na boca, porque a única forma de Satanás operar, a única forma de Deus operar é pela fé. E a fé sai pela nossa boca. Mas Satanás opera pelas palavras. Satanás também opera pelas palavras. Quando você libera o negativo, Satanás sabe, é isso que ele crê. Ele ainda não cresceu. Ele vai ser de novo reprovado nessa prova. Amém? Então eles foram, mas quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório negativo, completamente diferente do que Deus disse. Deus não mandou dizer que tinha gigante e que o gigante era um monstro e que tinha... Não era isso que Deus disse. Deus disse, vá lá e veja se a terra não é exatamente o que eu falei. Era para voltar e para dizer, de fato a terra é muito boa. E eles até disseram, o problema foi o depois. A terra é boa. A terra é boa. Vamos até o versículo 30, por favor. 13:30. Achou? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ela, no caso, são os inimigos que eram as muralhas e eram os gigantes. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque há um alvoroço no meio do povo, chorando, murmurando, por causa dos espias que disseram, não é bem assim. E eles vão apertar um relatório negativo que vai crescer no coração das pessoas. Você precisa ter cuidado com quem você se associa. Você precisa tomar cuidado com quem você se associa. Porque se você ainda é uma pessoa que está no escuro é aquela pessoa que vem na igreja, ouve a palavra, vai embora como se não tivesse ouvido nada. A vida é a mesma coisa.
ela não tratou em trazer mudanças para a sua vida. Você não vai ser abençoado porque tem uma igreja para ir. Você será abençoado, e abençoado que eu estou falando, você está entendendo. Abençoado é a manifestação da bênção que já existe. Então você vai ser abençoado quando você praticar o que a Bíblia diz, pratique isso. E a manifestação virá. Mas se você só vai, eu só vou. Não, eu estou indo. Estou indo não é garantia de mudança, de manifestação. Garantia de mudança e manifestação é prática. Prática. Quero prosperar, paga o dízimo de Deus e fala com ele. Você disse, Senhor. E ele vai dizer, eu disse mesmo. Agora me diga, o que é que você quer que eu faça? Aumenta meu salário. Aí o cão vem e diz, mas tu não tem estudo suficiente para Deus aumentar salário. Eu fiz negócio, foi com Deus. Ele sabe onde é que está a porta de um salário maior. Diga, ei Deus, usa ele, Deus. Eu estou pagando o dízimo é para Deus, porque Deus diz, paga a minha honra e eu te exalto, eu te faço crescer. Estou pagando o dízimo é para Deus, não é para o diabo. O diabo tem que ficar calado. Deus pode te tirar do lugar que você está. Você tem dons, você tem talento, você tem boa disposição. Ele pode tirar você de onde você... Ele sabe todas as coisas. Deus tem mais de 1 milhão de maneiras de te abençoar. O problema é viver longe dele. Porque se andar perto dele, orando, lendo a Bíblia, congregando, a fé vai crescer. Monstruosamente ela vai crescer. Quando você falar, as coisas vão acontecer em seu favor. Aleluia, diga a Deus, é muito bom. Então por que ele está falando isso? Por que Caleb está dizendo isso? Fez o povo calar e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Mesmo que haja muralhas e gigantes, nós podemos. Por que nós podemos? Porque foi Deus que disse. A gente viu o que ele é capaz de fazer no Egito. Ele destruiu o Egito. Ele tirou a riqueza do Egito e deu para nós. Como é que ele não vai derrubar esses obstáculos? Diga, Deus é bom. Diga, Deus é a minha fortaleza. A força da minha vida. Ele desembaraça perfeitamente os meus caminhos. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Quando a sua boca começar a dizer essas coisas, Deus vai se agradar, porque ele vai dizer, fé está sendo gerada, fé está saindo. Precisa acontecer o que a pessoa está dizendo, porque isso é fé. Você não tem que sentir nada, irmão. Tem dias, irmão, que os sentimentos caem em cima de nós. Cai para nos destruir. E Satanás sabe, ele sabe as nossas feições. Ele sabe os nossos sentimentos. Ele sabe, ele fica ali em derredor. Eu estou só esperando uma palavra. Então eu posso agir. Então dentro de nós, por mais que esteja doendo, por mais que seja uma pressão terrível, nós é que dizemos dentro de nós, eu não vou liberar uma palavra ruim. Eu costumo dizer na hora da pressão, eu digo para mim mesmo o tempo todo, eu não falo errado, eu só falo certo. Independente do que eu sinta, independente do que eu estou passando, eu libero a palavra de Deus, A palavra de Deus é uma espada na minha boca que dissipa o adversário. Os céus se abrem sobre a minha cabeça quando eu uso a palavra de Deus. Nem tudo é maravilhas, nem tudo é flores. Mas o segredo do céu, das nuvens ir embora, o céu se abrir e o sol da justiça raiar na nossa vida, é se manter firme com a palavra de Deus na boca e não dar ocasião ao diabo, porque a ocasião ao diabo, amado, é dado logo pela boca, porque a boca expressa o que de fato é verdade dentro de nós. Se estamos falando coisas erradas, é porque a palavra de Deus ainda não é verdade. Precisamos trabalhar mais, precisamos fazer mais força, arraigar o nosso coração nessa palavra e somente a palavra sair do nosso coração. Isso não é um modelo de igreja, isso não é uma forma de Deus, isso é a realidade da nossa vida. Colhemos na nossa vida aquilo que está saindo da nossa boca, porque o que sai da nossa boca procede do nosso coração e tudo que sai do coração acontece.
É muito sério isso. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. A visão de derrota, antes mesmo de entrar na batalha, antes de entrar na luta, já decretou a derrota. Nós não podemos. Quando Deus disse, o que foi que Deus disse? Eu dou. O que eles dizem? Não podemos. Deus disse, eu dou. E eles disseram, não podemos. A visão da derrota antes mesmo de entrar na luta. Incredulidade gera ofensa a Deus. Incredulidade é uma ofensa a Deus. Incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Você precisa considerar isso demais. Isso que você acha que não tem importância, o que você nem liga, nem pensa. A tua negatividade é chamar Deus de mentiroso, porque Deus disse, você pode todas as coisas em mim. Você talvez está dizendo, eu não posso comprar essa casa. Eu nunca terei uma casa. Eu não tenho condições. Quando Deus disse, você pode todas as coisas. Uma vez eu estava ensinando alguma coisa, não sei se era escatologia, e um garoto de, acho que 10, quantos anos tem João? 13 anos, um rapazinho de 13 anos. Estava sentado ouvindo e escrevendo algumas coisas, e ele ficou chocado. Segundo ele é meu fã, diz ele. Ele disse, mãe, eu estava ouvindo o pastor Flávio falar, e o pastor Flávio disse algo que mexeu com o meu coração. Um rapaz de 13 anos de idade. Ele disse, se eu posso imaginar, eu posso ter. Agora, o que domina a sua vida são as imaginações da sua cabeça. Porque as imaginações da sua cabeça, se forem alinhadas com a palavra de Deus, você as viverá. As imaginações da cabeça, sejam positivas ou negativas, elas virão para a boca. E é isso que o mundo do espírito, ou o reino do espírito, espera de nós. Tanto Satanás quanto os seus demônios, como Deus e os seus anjos, esperam de nós o que vamos liberar. Podemos liberar o reino do diabo para nos destruir pelas nossas palavras, porque nossas palavras dizem aonde está localizado o nosso coração. Se liberamos palavra de Deus, ou as nossas próprias palavras estão alinhadas com a palavra de Deus, então nós vamos receber de Deus, vamos ser galardoados por Deus. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com aquilo que permeia a sua cabeça. Quais são os pensamentos que você tem? Qual é o ambiente que você vive, que não deixa você pensar? Se o ambiente que você vive não deixa você pensar grande, então você vai ter que sair do lugar que está aí e visitar esse lugar grande. É muito costumeiro eu pegar minha família, ontem mesmo aconteceu, e se andar com eles no Parkway, porque eu deixo claro para minha família a visão que eu tenho de mim, de nós, é morar num lugar desse. E eles ficam dizendo, que lugar lindo, que lugar lindo. Ah, aquela casa ali é muito bonita e tal. Por que você faz isso? Porque você precisa gerar em você... Ah, o bigode? Obrigado, Isa. Isso é cuidado, eles têm cuidado de nós. Fazer igual o João. A Isa vê. Não é assim. Amém. Por que você faz isso constantemente? Não é uma vez, não é outra. Minha esposa mesmo ouve, eu dizia assim, vamos lá no Parkway. Tem algum compromisso lá? Não é compromisso. Tem, né? O compromisso da fé. Vamos ver. Ver. Se você ficar o tempo todo no ambiente que vive, nunca será gerada em você a visão da palavra. Se eu digo, pai, eu te dou graças por uma casa ampla,
Vou falar do lado de fora. Uma casa com grama, árvores e piscina, churrasqueira. Em volta da casa, uma grande varanda, uma mesa muito grande. Eu vejo meus filhos lá, rindo, pulando na piscina, a gente fazendo churrasco. Entende? Vai estar lá? Pronto, já estou vendo isso. Ela disse que vai estar lá. Entende? Isso é uma visão que eu provoquei. Mas como você conseguiu provocar essa visão? A palavra. A palavra provocou isso e eu cultivo isso. Aí eu pego o que está dentro de mim e preciso influenciar. Quem anda comigo precisa ser influenciado. Eu preciso mostrar o que eu creio, o que eu vejo. O que eu vejo é isso. Agora, uma casa no Parkway é a mesma coisa da Terra Prometida. A Terra Prometida tinha dificuldades, mas Deus disse, eu destruo as dificuldades. Mas quem desembanha a espada é você. Os israelitas foram chamados para desembanhar as espadas. Nós também desembanhamos uma espada. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele vier, a espada que sai da sua boca vai matar aquele exército. E qual é a espada? A palavra de Deus. Nós também desembanhamos uma espada que é a palavra de Deus. Você precisa mostrar às pessoas aonde está localizada a sua visão, porque senão as pessoas não vão te ajudar. Eles não vão falar o que você fala. Eles não vão querer o que você... E às vezes, para você ir em direção ao que Deus tem, você depende de outras pessoas. Você não vai morar numa mansão sozinho. Você precisa levar a sua família. Ih, os amém está diminuindo. Diga, está amarrado, diabo. Libera a tua boca, irmão. Participa. Lembra que fé se manifesta pela boca. Logo de saída, pela boca. Você está entendendo? Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus não perguntou isso. Deus disse, eu dou. Você pode ser fraco, não saber ler, não saber escrever. Se a palavra te promete, ou se ele te promete especificamente por uma palavra que ele está te dando por alguém, ou quando tu está orando ele te dá uma palavra, não é segundo a tua força, mas é segundo a tua fé, em crer no que ele está dizendo. Não é segundo a tua força, não é segundo o teu estudo, é segundo você crer no que ele disse. Amém? E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, mais incredulidade, mais derrota, eles vão selar o destino deles, agora eles vão morrer. A terra pelo meio, a qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ele está dizendo que a terra que Deus estava dando era a terra que devorava, o que destruía as pessoas. Mas Caleb falou diferente, Caleb falou no espírito da fé. Caleb agradou Deus porque Caleb disse, eia, nós podemos possuir essa terra sim. Caleb entendia que as muralhas iam ser derrubadas com a ajuda de Deus, que Deus ia dar uma estratégia. Ele não teve medo. Ele entendia que o gigante, o Deus que fez os milagres lá atrás, o Deus ia derrubar o gigante, ia contar para ele, o gigante, Caleb, derruba assim. Quando a gente está numa situação difícil, fica calmo, fica tranquilo, não fala besteira, não se desespera. Tudo que Satanás espera de uma pessoa é que ela fale besteira, que ela se desespere, porque Deus não trabalha no desespero. Deus trabalha na paz, você precisa aprender a viver em paz. Não agoniado, fora da vontade de Deus, eu estou devendo, vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus, o dia tem 24 horas, eu oro para você esticar para 28, para eu poder trabalhar mais para pagar a conta. Se Deus não pode pagar a tua conta, você vai dar com todo o seu sacrifício em água. Qual é mais fácil, eu me acabar para pagar a conta, ou eu crer no Deus que diz, eu posso, eu quero, eu vou pagar, eu vou fazer um milagre?
Não estou dizendo aqui para ser irresponsável e ficar devendo. Mas quando você dedicar toda a sua força e não a força de Deus, porque o diabo pode te enganar, o diabo pode chegar com um discurso bonito, o diabo chegou para Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele podia transformar as pedras em pães, mas ele não fez, porque ele queria dizer aquilo que eu confio em Deus, eu não preciso fazer isso. O que ele estava dizendo para Satanás, eu não tenho que provar nada para você, diabo. Eu não tenho negócio com você, Satanás. Eu posso, mas não vou fazer, porque eu não tenho que provar nada para você. Então você tem que ter cuidado, porque Satanás pode trazer um pensamento. Olha, você é um crente, você não pode ficar devendo, você tem mesmo que entrar nessa porta, olhe, entre nessa outra também, olhe, entre nessa mais outra, depois a gente te procura na igreja e você quebrou o processo de crescimento. E começou a se atrapalhar, e começou a cair na fé. Porque é mais fácil para os que não andam em comunhão, é mais fácil crer e agarrar o que está em volta, do que andar por aquilo que é invisível e é seguro que Deus diz, você já é abençoado. Eu sou contigo, eu não te deixarei, eu jamais te desampararei. Diga, Deus é muito bom. E é isso. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de gigante. Aqui eles sacramentaram. Aqui chegou o supra-suma do desagrado de Deus. O supra-suma do desagrado. Quando Deus ouviu, diga, Deus ouve tudo que eu falo. Tudo que você fala, Ele ouve. E Deus pode se tornar para você o que exatamente você diz a respeito dele. Isso a gente ouviu lá atrás, quando começou, lembra? E Deus vai se tornar para eles o terror que eles diziam que Deus era. Eles disseram assim, éramos aos nossos próprios olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos olhos deles. Se julgavam gafanhotos e julgavam que quem estava olhando para eles também viam eles como gafanhoto. Tipo assim, eu não sou nada. E aos olhos dos outros também eu não sou nada. Eu sou uma beleza. Né? Eu sou uma beleza. Diz aí para você, eu sou uma beleza. Não, assim não, de qualquer maneira, falando por falar, não funciona. Com consciência de fé de quem te fez. Eu sou uma beleza. Eu sou a glória do próprio Deus. Eu sou a coroa da criação. Você pode estar enterrado no pior dos problemas, no pior dos pecados. O que te tira do pecado é a citação da palavra, dizendo o que você é, o que você tem, o que você pode. Não é o diabo dizer, você não devia dizer isso, porque você anda pecando, eu sei o que você anda fazendo. Ou seja, eu sei o que você fez no verão passado. Você sai da vida de pecado, crescendo cada vez mais na palavra de Deus, dizendo que você é, pequei, mas eu vou me fortalecer, eu vou conseguir sair disso, eu vou me libertar disso. Como que eu vou conseguir? Dizendo a verdade do que você é, do que você tem e do que você pode. Até que se torne verdade dentro de você. Diga, Deus é muito bom. Aleluia, Deus é bom demais. A visão de si mesmo, não sou nada, não sou ninguém. Talvez, amado, você em algum momento da vida chorando, você diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Amado, quando você não tinha conhecimento, Deus já não gostava disso. Quando você não tinha conhecimento, Deus já não gostava disso. Porque o desejo de Deus é que o conhecimento chega. Agora, amado, o conhecimento chegou. Se você acha que Deus vai se mover, porque você está todo sentimental, na maioria desses sentimentos pejorativos que diminuem as pessoas, eles vêm de Satanás. E se você acha que Deus vai estar agradado de você dizer, não, mas Deus entende, Ele vai dizer, eu não entendo.
Porque você já é adulto, você já está na estrada há muito tempo, você já está ouvindo isso há muito tempo, e você continua cedendo para o diabo, dizendo coisas que não convém. Não tem nada de errado, amado, você chorar. O problema é tu dizer. Chora sem dizer. Sem dizer o quê? Tudo que Satanás está vendo tu chorar e ele quer ouvir tu dizer. Eu não sou nada mesmo não. E Satanás diz, hi. Aí que ao invés de tu dançar, quem dança é ele. Dancemos e celebremos, o escravo ainda é nosso. Quem já assistiu o Soldado Ryan? Eu sempre falo disso. Quem já assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Assista de novo, porque aquele filme é cheio de mensagens. E uma das mensagens que me fez pensar foi um soldado que tinha lá, covarde. Um soldado que tinha uma visão do povo de hoje. Que o que era mal era certo. E o que era certo era errado. Quando pegaram ele e a cúpula dos soldados que estavam ali, não sei quantos homens, muitos homens por uma vida. E alguém disse, devemos matá-lo. Ele saltou dizendo, não, em nome do amor, da bondade, não devemos matá-lo. E alguém disse, é melhor matá-lo agora, porque ele será um entrave para nós mais na frente. Milhões de soldados no campo de batalha. Milhões de soldados no campo de batalha. Não é que teve uma batalha que eles encontraram aquele soldado, e aquele soldado, que aquele outro soldado disse que ele devia viver, usurpou, tirou a vida preciosa de um valente. O que é errado, erradica. Porque vai te matar mais na frente. Diga, Deus é bom. A visão de si mesmo, assim como o homem se imagina, ele é. Como você se imagina na sua cabeça? Porque é assim que a sua vida é. Você consome isso todo dia. Se você não mudar seus pensamentos a respeito de si mesmo, você vai morrer assim. Eu estou aqui para ajudar. Amém? Olha só, nada do que Deus falou para ti, nada do que Deus te falou, tu consegue cumprir por ti mesmo. As coisas que Deus fala para nós, todas elas, Igor, são grandes demais. Ninguém consegue cumprir por si mesmo, Gabriel, as coisas que Deus falou. O que ele espera é uma vida de comunhão, viu, Maico? Uma vida de comunhão com ele, para ele dizer o passo a passo de como vai cumprir esse negócio. Negócio que a maioria das vezes que ele fala não é do dia para a noite. Existem coisas que Deus fala que são rápidas. Existem outras dentro do plano que demora anos. Você precisa perseverar. Andando de lugar em lugar, tu nunca vai viver o que Deus disse. Tu precisa fincar os pés e crescer. Vindo na igreja uma vez na vida, outro tempo. Não vai acontecer. Exige disciplina. Exige, os ventos vão bater. Existem pessoas que os ventos estão batendo tão forte que não é por causa do propósito, é por estar fora do propósito. Ventos se aquietam quando eles batem a gente dentro do propósito. Fora, eles vão nos destruir. Toda pessoa fora de propósito, quando os ventos batem, destrói. Talvez o sentimento que você está sentindo é, olha só, você já falou muito, já disse muita palavra, você já fez a escola e tal, não vai mais não, não vai mais não. Isso não pode estar vindo de Deus, porque Deus não pode jamais desanimar ninguém. Deus só anima. Quando as coisas estão muito difíceis, Ele diz, continua. A minha graça te basta. Eu te amo. Eu não te deixo. Eu não te desamparo. Diga, Deus é bom. Diga, eu viverei
e não morrerei, e contarei todos os planos de Deus. Tudo que Deus falou a meu respeito, eu vou contar, eu vou possuir todas as coisas que Deus disse que eu vou possuir. Aleluia. Andar em credulidade, quem anda em fé, fala de fé. Quem anda em fé, pode até ter um relatório médico, você tem um câncer. Mas a palavra de Deus diz que aquele que desenvolveu uma vida de comunhão, as más notícias não lhe abalam. Ele não consegue se ver morto. Ele só consegue se ver na sua mente, cumprindo o propósito de Deus. Por isso ele vence. Essa é a diferença dos crentes que tiveram relatório de câncer e morreram logo. E outros permaneceram. Eu já vi homens de Deus contando para mim: pastor, eu estou vivo, porque quando a morte me sufocava, tirando meu fôlego, ainda assim minha mente funcionava, eu dizendo a palavra. Pastor, o que me salvou foi a palavra, eu vi a porta da morte, eu estava morrendo naquela UTI, eu estava morrendo, mas a palavra, saindo de dentro do meu pensamento, e o fôlego voltava. E quando o fôlego voltava, então a palavra saía de mim. Você não entendeu, querido? Circunstância difícil vem para todo mundo. O problema é que quando a circunstância chega, ao invés de puxar a espada, ou 3 ou 8, ou a bazuca para detonar o diabo, cadê a bala? É uma arma vazia. Não tem nada para dizer. Do que valeu ter feito a escola? Você não está entendendo, querido. Você vem num culto desse, uma palavra dessa, e muitas outras palavras para trás, vai embora, passa por aquela porta, como se não tivesse ouvido nada, não faz nada. Não abre a Bíblia, não ora, pastor, mas eu não sei de nada de Deus. Rapaz, se tu não sabe nada, a tua oração deve tu dizer para Deus: Deus, se revela a mim, porque as coisas que eu ouço na igreja são grandes demais, são fortes demais. Pai, abre meu entendimento, me ajuda, me abençoa. Eu quero aquelas coisas que eles falam lá. Ele se apresenta para aquele que tem fome, irmão. Falar errado trará um juízo sobre a vida da pessoa. Os homens que Moisés mandara espiar, 36, espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar. 36, toda a congregação. Eu estou no 14:36, desculpa aí, vamos embora. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Não morreram de praga diante do diabo. Morreram de praga diante do Senhor. Por quê? Porque eles criam que Deus não podia fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente crê que Deus não pode fazer, a gente vai gerar uma coisa ruim. Porque se for para não crer e ficar quieto, ainda vai lá. Mas se for para crer se for para não crer e propagar o coração dos outros, pode esperar que uma coisa ruim vai chegar. Deu para entender? Nada do que Deus te falou, irmão, você pode cumprir sozinho. Ele é o responsável por fazer você crescer. Sua parte é apenas perseverar e ele cumprirá. Tenha fervor na sua vida. Fervor, irmão. Fervor. Uma vida de fervor. Não uma vida de acordar de manhã, nem parece que é filho de Deus. Não fala com Deus, não tem comunhão com Deus.
Vida de fogo. Fogo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós crentes temos que ter fogo dentro de nós. Unção, graça, desejo. Desejo de andar com a unção dele. Desejo de possuir as coisas que ele diz que é nossa. E não simplesmente, irmão, acordar de manhã, nem parece que é crente, nem parece que sabe as verdades do reino. Coisas acontecendo e não há uma atitude de fé, e uma atitude de fé começa logo pela boca. Diga, Deus é bom. Aleluia. Diga, Deus é bom demais. Morreram de praga. Se você é crente e você não crê que Jesus é o teu curador, você vai morrer. O remédio para a tua vida é a crença nele de que ele te cura. Terça-feira não falta o culto não, que a gente vai continuar forte. Nós vamos entender o que é que nós andamos dizendo por aí a respeito de Jesus. O 14:6, deixa eu só ler aqui, o 14:6 diz assim, ó. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra e rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A salvação que nós temos hoje é muitíssimo boa. A terra que nós temos hoje é a salvação que ele nos deu, completa. Completa. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Olha o que ele vai dizer. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que emana leite e mel, terra de descanso. Terra que emana leite e mel, terra de fartura, de riqueza, terra de uma vida mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. O que ele disse? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Essa era a terra deles, eles eram escravos no Egito, desonrados, não tinham nada. E Deus disse, eu vou honrar vocês, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel. Presta atenção, terra que mana leite e mel, terra de vida fácil, terra de vida fácil. Terra, leite e mel, fala de fartura, abundância. O que é que nós, igreja, temos nessa salvação? Terra de vida fácil. Terra. Não é tudo força, amado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista a Satanás, e Satanás fugirá de você, e você experimentará como eles experimentaram. Eles têm a terra de Israel até hoje, mas nós os gentios, somos também igreja, e nós temos a salvação completa, a terra de descanso, amado. Diga, minha salvação é a minha terra de descanso, terra de fartura. Chega! Isso começa pela tua boca. Isso começa pela tua boca. Você até hoje está esperando Deus se mover. Ele vai se mover quando você liberar a palavra. Imagina isso que o Espírito Santo acabou de dizer à irmã Isa. Talvez, eu não sei se ela gravou tudo, mas se ela tiver gravado alguma coisa, Igor,
em todos os dias da vida ela entender, não foi homem que falou, foi Deus que falou. Eu te dou graças, Deus, porque eu vou ter tanto, vou morrer velha. Não vou morrer uma velha gagá, cheia de doenças, porque você disse, Deus, que eu vou morrer lúcida, meus ossos vigorosos, minha carne em pleno vigor. Vou morrer porque tenho que partir para casa. Mas é certo que dos meus netos até a minha 6ª geração serei conhecida, e eles provarão da herança que eu vou deixar para eles. Comemorando, e Deus dizendo, eu me agrado dela. O que agrada a Deus? E Deus dizendo, eu me agrado dela. Eu me agrado dela. Eu posso cumprir as palavras que ela está falando, porque as palavras que ela está falando estão alinhadas com a minha palavra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segurança é crer em Deus. Mais prosperidade. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança é crer em Deus, mas prosperidade é crer naquilo que Deus fala pelo profeta. Vai ser uma semana extraordinária. Esse ano não termina sem novidade. Dinheiro chegando. Relatório médico dizendo, é um milagre, doutora, é um milagre. Deus multiplique. Deus multiplique a tua semente. Bendito seja esse relógio que não estava funcionando. Foi ele que provocou isso. Eu tenho. Eu posso. Eu tenho. Eu posso. A pressão é grande. Não tem nada a ver você dizer, olhar para a situação e dizer, rapaz, a pressão é grande. Por que a pressão é grande? Porque Satanás chegou para dizer, não é verdade as coisas que tu ouve. Mas o que Deus espera de você, eu quero ver seu posicionamento diante de mim. Não ponha na boca tudo que Satanás quer que você ponha. Não faça isso. É melhor ficar calada. Morreram de praga. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, eram os homens que foram espiar a terra e sobreviveram. Incredulidade mata e destrói. Fé faz manifestar vida e vida em abundância. Pai, eu te dou graças, eu estou até aqui, mas aqui não é o meu lugar. João, homem de Deus, vamos cantar uma música. Hey. Oh. Quem pode fazer isso? Só quem pode fazer isso. Hey. Oh. A unção do boi selvagem. Aleluia, diga eu posso. Eu tenho. 40 anos se passaram. Até que Josué foi à terra prometida. Do lugar de Moisés levando o povo. Quero te contar uma novidade. 40 anos depois. Os mesmos gigantes. E as mesmas muralhas. Eu não tenho mais tempo. Eu quero louvar a Deus. Eu quero engrandecer a Deus. Eu quero eu e você levantando as nossas mãos em adoração. Eu quero que você que não passou uma semana muito bem, levante suas mãos dizendo, traga mais, traga unção, traga algo sobre mim. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito.
Eu quero que você que pela fé tem coragem de dançar, tem coragem de profetizar. Ei, nós somos uma igreja. Ei, nós somos uma igreja. Eu não aceito os crentes calados. Eu não aceito os crentes que não profetizam. Eu não aceito aqueles crentes. Eu não aceito. Eu quero ouvir nessa igreja alguém gritar: eia! E quando eu ouvir alguém gritar eia, então eu vou saber, Deus vai falar no nosso meio. Eu não aceito só eu falar à igreja. Vocês têm o Espírito de Deus falando à igreja. O decalabraço.